Kéfera foi a última da vez que expôs que estava num relacionamento abusivo e tóxico com uma narcisista. Ou seja, o relacionamento dela era um relacionamento homossexual, mas para vocês verem que ninguém está imune a um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. O que me chamou muito a atenção foi que ela deixou muito claro, quando ela expôs nas redes sociais, que ela foi abusada, desrespeitada, humilhada. E isso muita gente vive, só que as pessoas talvez não tenham conhecimento suficiente para saber que elas estão num relacionamento tóxico. Então, tá cada vez mais comum e, sinceramente, eu acho que as pessoas estão cada vez mais precisando de ajuda. Tanto quem atrai esse tipo de relacionamento e essas pessoas que acabam sendo narcisistas, porque muitas vezes existe aquele narcisista que tá com um pezinho na psicopatia e existe o narcisista que ele é abusivo porque ele tem muitos traços de narcisista, mas não necessariamente ele é um narcisista. Eu não sei no caso da Kéfera se saiu um laudo dessa moça, se né, algum psiquiatra falou pra ela, né, avaliou o caso dela. Mas eu já vi muita gente falando, gente, hoje tá na moda, falar, ai, fulano é narcisista, ai, fulano não sei o quê. Muitas vezes as pessoas, elas têm traços narcísicos. E posso falar, todo mundo hoje tem um ou outro. Por quê? Porque nós estamos num mundo que às vezes a gente precisa ser um pouco, sim, egoísta. Egoísta, quando eu falo, é nos colocarmos com mais importância do que os outros, mas não denegrir os outros e machucar os outros. Porque às vezes esse egoísmo, ele tá correlacionado a você se valorizar, a você se respeitar. Mas existe uma linha muito tênue, porque às vezes você precisa se posicionar porque a pessoa, ela tá invadindo além do limite. Então, é isso que acontece em relacionamento abusivo. O que acontece? São duas pessoas caminhando. E, ó, eu vou colocar aqui no meu nariz é o ponto de equilíbrio. Então, tem que ficar assim. Se acontece isso daqui, ó, a pessoa invade o espaço da outra, já tá sendo um relacionamento abusivo. Por quê? Porque o que caracteriza um relacionamento abusivo? Uma pessoa passar o limite da outra. Então, ultrapassar os seus valores, os seus princípios. É isso que caracteriza um relacionamento abusivo. Por isso que ela disse, eu fui abusada. Ou seja, é o outro abusando de você. Ou seja, é o outro ultrapassando o limite. Abusada, humilhada, desrespeitada. É por quê? Porque o narcisista, aquele patológico mesmo, ele se acha muito melhor que você. E é como eu falei, você é um holofote pra ele. Se você não vai ser holofote, cai fora que eu não quero você. É esse o pensamento do narcisista. É esse o pensamento. Se você não for ser útil pra mim, vamos supor que eu fosse a narcisista aqui. Se você não for ser útil pra mim, pra me iluminar, cai fora. Eu sou incrível aqui, eu tenho que ser iluminado. Você não tem sentimento, você não tem necessidade, você não precisa de nada. Só a minha presença de estar aqui, você já tem que agradecer. É isso que eles pensam. Literalmente. Literalmente. Por isso que, às vezes, o narcisista, ele acaba tendo muito aquele negócio do interesse. Se você é útil e interessante pra mim, eu até fico com você. Mas eu vou judiar. Vai ter um preço. O preço que você vai pagar por eu estar aqui. Eu vou te judiar e você vai ter que aguentar. Eles abusam. Sabe aquela coisa? Abusar é um partir para cima do outro. E um relacionamento saudável e normal é o quê? Os dois aqui. Aqui eu vou colocar a referência sempre do meu nariz, gente. Aqui. E tudo certo. Às vezes um dá mais um pouquinho, o outro dá mais um pouquinho, tá tudo certo. Agora, quando começa um assim com o outro, não dá certo. Não dá certo. E aí,
A linha, como eu disse, é muito tênue, aí começa a se caracterizar um relacionamento abusivo, e aí você vai percebendo os traços da pessoa que tá ultrapassando o limite que ela pode ultrapassar, mesmo vocês estando no relacionamento, e aí você vai vendo traços de um possível narcisista. E é aquilo, no começo, todo mundo é fofo. Todo mundo é um bolinho de morango lindo, maravilhoso e fofo, gostosinho. E aí a carapuça vai aparecendo, a máscara vai caindo e aí você vai percebendo. Mas é normal, existem relacionamentos, e é o que eu falo, todo mundo tem um egoísmo um pouquinho ali, uma coisa tipo, ai, eu sou incrível, aqui, ali. Tem níveis, mas quando a coisa começa a ser muito over, que a outra pessoa, a vítima, como é que ela se sente? Uma bosta. A autoestima, ela vai lá no pé. Ela sente que ela é inútil. Ela sente que nada que ela faça tá bom. Ela se sente feia. Ela vai se minguando. Ela vai se minguando. Ela fica com medo de falar as coisas. Ela vai se minguando. Até que numa reviravolta, quando a pessoa consegue sair do relacionamento, ela, bum! Ui, consigo ser eu de novo. A Kéfera até fala isso. Consigo ser eu. Agora eu consigo ser eu. O narcisista, ele tá ali, ele te molda. Você tá ali pra iluminá-lo. Fora isso, não serve pra ele. Você não pode ser você não pode ter opinião própria, você não pode me contrariar. Você não pode reclamar de mim, você não pode nada. Você não pode nada. Tudo é pra mim. É como se fosse um egoísmo, assim, gente, absurdo, o narcisista. Eu conheço pessoas que são um pouco egoístas, mas é aquela coisa que tá ainda na linha do normal. Assim como tem pessoas que são extremamente doadoras. E muitas vezes, quando são muito, não, vou te ajudar, não, primeiro pra você, elas acabam sugadas, como se fosse, vira uma uva passa, porque sempre, o que acontece? Nesses relacionamentos, sempre um tem como se fosse a energia mais fraca que eu falo assim, é mais bonzinho que o outro. Sempre tem um equilíbrio, assim. Sempre uma pessoa mais fragilizada, mais carente, vai atrair um mais eu me acho. Sempre é assim. Por isso que a pessoa que tá fragilizada, ela tem que buscar estudar, se conhecer, saber das suas habilidades, saber no que ela é boa. Porque assim ela se valoriza e aí ela atrai alguém que também relativamente está saudável e também se valorize. E aí sigam em frente sem problemas. Mas o relacionamento com o narcisista sempre vai ter esse desequilíbrio. Sempre. É um relacionamento extremamente desequilibrado. Sempre. Sempre. E isso não se resume só ao narcisista. No psicopata também é extremamente desequilibrado. São relacionamentos extremamente desequilibrados. A Kéfera foi um exemplo de como muita gente, não foi muito o meu caso porque eu tive muito apoio, mas, e eu também tinha estudado muito, eu já tava percebendo, mas no caso dela, com certeza ela precisou aí de apoio psicológico, mas ela saiu destruída. E aí, graças a Deus, ela se reergueu, ela se reiluminou. Mas graças a Deus que ela saiu viva. Porque quando a gente fala de um nível hard de narcisista, que é pé na psicopatia, muitas pessoas não conseguem sair vivas, como foi o caso da Vitória. Então, gente, a gente tá falando aqui de relacionamento, eu não sei ao certo se ela se relacionou com o rapaz que foi preso, como eu já falei em outros vídeos, não vou me estender aqui. Mas foi uma coisa meio passional ali, uma obsessão, foi uma coisa meio emocional, podemos, entre aspas, dizer. Tá bom, gente?